Fala galera, beleza? Bem, no vídeo de hoje nós definiremos o que é equação e as equações do primeiro e segundo grau, ok? Vem comigo. Equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Expressão algébrica tem como definição um conjunto de operações matemáticas básicas aplicadas a números conhecidos e desconhecidos. Para representar estes números desconhecidos, utilizamos letras, geralmente x e y, mas também podemos representar como a, b, fica ao seu critério, mas usualmente usaremos x e y para representar esses valores desconhecidos. Toda expressão algébrica que possuir uma igualdade em sua composição será chamada de equação. A igualdade é o que permite encontrar os resultados de uma equação. O grau de uma equação está relacionado com a quantidade de incógnitas que ela possui. O grau de uma equação determina quantas soluções a equação possui. Equação do primeiro grau. É uma equação da forma ax mais b igual a zero, com a e b pertencente aos reais e a diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, nós não teremos uma equação do primeiro grau. Então, o a tem que ser diferente de zero para ser uma equação do primeiro grau. Neste caso, a solução é extremamente simples. Então, nós temos ax mais b igual a zero. Então, se eu passar o b para o outro lado, ele vai negativo, certo? E então eu passo o a dividindo. Eu fico com x igual a menos b sobre a. Portanto, esta é a solução da minha equação. Então, quando eu encontro o meu valor de x da equação, estou, portanto, encontrando a solução da minha equação, ok? Exemplo, nós temos x menos 5 igual a zero. Então, eu tenho que encontrar a solução dessa equação. Encontrar a solução é a mesma coisa que encontrar os valores de x para a equação. Neste caso, eu tenho só um x possível. Então, eu vou passar o menos 5 para o outro lado e vou ficar com x igual a 5. Portanto, o conjunto solução da minha equação x menos 5 é 5. 3x mais 18 igual a zero. Qual é o conjunto solução dessa equação? Então, eu tenho que encontrar o valor, os valores de x. Então, vou passar o 18 para o outro lado e vou passar o 3 dividindo. Então, vou ficar com x igual a menos 18 sobre 3. E isso vai dar menos 6. Equação do segundo grau. É uma equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente aos reais, e a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, eu vou deixar de ter uma equação do segundo grau para ter uma equação do primeiro grau na forma de bx mais c. Então, o a tem que ser diferente de zero. As soluções dessa equação são as suas raízes. Então, nós temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para nós encontrarmos essas raízes, e portanto encontrar o conjunto solução da minha equação, eu vou usar o método da Bhaskara, certo? Em que x é igual a menos b mais ou menos raiz do delta divididos por 2a. Este delta a gente chama de discriminante. E a gente encontra ele por fazendo b ao quadrado menos 4ac. E este b, este a, este b e este c são oriundos da minha equação do segundo grau, ok? Exemplo, determine a solução da equação x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Bem, então eu vou usar o método da Bhaskara para encontrar as minhas raízes e, portanto, encontrar o conjunto solução desta equação. Então, primeiro eu vou calcular o discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. O meu b é este valor, e ele é menos 1. Então, eu vou fazer menos 1 ao quadrado, menos
4 vezes A é este valor, é 1 vezes menos 12, ok? Então, meu discriminante fica 1 mais 48. Por que 48? 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 12 vai dar mais 48. Menos com menos dá mais. Então, meu discriminante vai ser 49. Agora eu jogo o valor do discriminante na Bhaskara, certo? Então fica x igual a menos b, mais ou menos raiz do discriminante divididos por 2a. O b eu sei que é menos 1, então vai ficar mais 1, menos com menos dá mais ou menos raiz de 49 divididos por 2. O a é 1, 2 vezes 1 dá 2, certo? Ok, agora raiz de 49 é 7. Então agora, como eu estou trabalhando com uma equação do segundo grau, então esse quadrado do x ao quadrado, me diz que eu tenho duas raízes, ok? Então eu tenho que considerar as duas situações, em que é 1 mais 7 e 1 menos 7, beleza? Vamos fazer o cálculo, então, para 1 mais 7. 1 mais 7 vai dar 8, 8 divididos por 2 dá 4. Mas eu tenho uma outra situação, em que eu tenho que trabalhar com 1 menos 7. 1 menos 7 dá menos 6, menos 6 divididos por 2 dá menos 3. Portanto, 4 e menos 3 é o conjunto solução, é as raízes da minha equação. Perceba que esse sinal de mais ou menos indica que eu tenho que considerar as duas situações, em que um é positivo e o outro é negativo, ok? Análise do discriminante. Discriminante maior que zero. Ele vai me dizer que eu tenho duas soluções distintas para a equação. No exemplo anterior, o nosso discriminante deu 49, obviamente maior que zero. Então, com essa análise, eu já sei que eu tenho duas soluções distintas para a equação. Discriminante igual a zero. O que isso me diz? Isso me diz que eu tenho duas soluções iguais para a equação. Mas o discriminante pode ser menor que zero. E o que me diz? Discriminante menor que zero, não admito solução real. A minha solução vai estar nos números complexos, ok? Mas nesse momento eu não trabalho com números complexos. Então dificilmente vai aparecer discriminante menor que zero. Exemplo. Calcule o valor de P na equação x ao quadrado menos P mais 5 vezes x mais 36 igual a zero, de modo que as raízes reais sejam iguais. Então, ele quer que ele fala que as minhas raízes sejam iguais, ok? Então, eu vou usar esse discriminante igual a zero, porque discriminante igual a zero, eu tenho soluções iguais, beleza? Então, a partir do pressuposto discriminante igual a zero, discriminante é b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Agora é só substituir os valores da minha equação. O meu b é p mais 5, ok? E daí vai ser p mais 5 elevado ao quadrado menos 4 vezes o a é 1 vezes 36, que é o c, beleza? Perceba que p mais 5, tudo isso elevado ao quadrado, isso é um produto notável. Então, eu tenho que distribuir e desenvolver o produto notável. Então, o produto notável é p ao quadrado, né, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, p vezes 5, tudo isso multiplicando 2, né, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que vai dar 25, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 36 dá 144. Isso é menos, ok? Então, fazendo todos os cálculos ali, eu tenho p ao quadrado mais 5 vezes 2 vai dar 10, 10 vezes p, 10p, mais 25, menos 144. 25 menos 144 vai dar 119. Então, eu tenho p ao quadrado mais 10p menos 119 igual a zero. Perceba que eu caí numa equação do segundo grau. Então, eu vou resolvê-la pelo método de Bhaskara, ok? Neste momento, eu vou encontrar o discriminante, b ao quadrado menos 4ac,
O meu b, neste caso, é 10, então vai ser 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 119, que é o c, menos 119, né? Então, discriminante, 10 ao quadrado dá 100, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 119 vai dar, menos com menos dá mais 476. Então, eu tenho meu discriminante que vai ser 576. Agora, eu vou resolver, eu vou jogar esse valor do discriminante na minha Bhaskara, né? Então, sabendo que a minha equação é esta, a Bhaskara vai ser menos b, mais ou menos raiz do discriminante, divididos por 2 vezes a. Então, eu vou jogar os valores. Eu tenho menos 10, mais ou menos raiz de 576. Tudo isso divididos por 2. Neste momento, fica difícil você encontrar a raiz de 576 né, pela cabeça ou por algum cálculo, porque isso ficaria muito fácil pela calculadora, mas no dia do vestibular, nas suas provas dos vestibulares, você não vai ter uma calculadora em mão, né? Então a gente vai decompor esse 576 para encontrar fatores, né, produtos de bases, ok? Então vamos lá. Então 576 é divisível por 2, o 288 é divisível por 2, o 144 é divisível por 2, o 72 é divisível por 2, o 36 é divisível por 2, o 18 divididos por 2 é 9, o 9 não é divisível por 2, então eu tenho que dividir por 3. 9 divididos por 3 dá 3, e 3 divididos por 3 dá 1. Quando ali chegou em 1, nós conseguimos extrair o máximo da decomposição, ok? Então eu posso reescrever o 576 sendo 2 elevado a 6 vezes 3 elevado ao quadrado, beleza? Então eu vou jogar esse produto de potência dentro da minha raiz. Vai ficar x igual a menos 10, mais ou menos raiz de 2 elevado a sexta vezes 3 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então o 2 elevado a sexta eu posso abrir em 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Isso aqui é propriedade de potência. Se eu repetir a base e somar os expoentes, eu vou retornar em 2 elevado a 6. Então eu fiz o processo inverso. E por que eu fiz esse processo inverso? Para mim conseguir cortar e tirar esse 2 da minha raiz. Quer ver só? Ó, ali na minha raiz, como está oculta, eu tenho o índice 2, certo? Então, quando tiver uma base com expoente 2, eu posso simplesmente, por propriedade de potência, cortar o expoente com índice e tirar o valor da base para fora da raiz. E é isso que eu vou fazer. Por isso que eu abri esse 2 elevado a sexta. Então, eu vou cortar este cara, vou cortar este cara, vou cortar este cara, vou cortar este cara com este cara. Então, eu vou ficar com x igual a menos 10, mais ou menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Perceba que eu tirei as bases da minha raiz, porque eu consegui cortar o expoente com o meu índice, ok? Então, eu vou ficar com 3 vezes 2 a 6, 6 vezes 2 a 12, 12 vezes 2, 24. Então, eu fico com x igual a menos 10, mais ou menos 24, divididos por 2. Neste momento, como eu tenho um sinal de mais ou menos, eu tenho que considerar os dois sinais, uma possibilidade positiva e a outra possibilidade negativa. Então eu fico com a primeira possibilidade positiva, x1, né, igual a menos 10 mais 24 divididos por 2. 24 menos 10 dá 14, 14 divididos por 2 dá 7. A segunda possibilidade, x2 igual a menos 10 menos 24 divididos por 2. Vai dar menos 34 divididos por 2. Isso vai dar menos 17. Então, o meu P pode ser 7 ou ele pode ser menos 17. E é esse o conjunto de solução da minha equação. Método de suma e produto. Este método ele é muito útil para você resolver equações do segundo grau. É um caminho, né, para você resolver essa equação do segundo grau sem passar pelo método de Bhaskara, ok? E como que faz isso? Então, nós temos a nossa equação do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Eu vou procurar o valor da soma
e do produto dessa equação. Como que eu faço isso? Vem comigo. A soma tem que ser menos b, então eu vou pegar o valor de b e vou inverter o sinal. E o p, que seria o produto, tem que ser igual a c, certo? Então, sendo x1 e x2 as raízes da equação, dessa equação, x1 mais x2, a soma das raízes, né, tem que dar menos b, tem que dar a soma. E o produto das raízes, x1 vezes x2, tem que dar c, o valor do produto, ok? Por exemplo, nós temos a equação do segundo grau que nós resolvemos anteriormente pelo método de Bhaskara, x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Então, a minha soma tem que ser 1, o valor invertido da raiz, e o meu produto tem que ser igual a c, certo? Então, vai ficar menos 12. Então, a soma das minhas raízes tem que dar 1, certo? E o produto tem que dar menos 12. Eu poderia fazer um sistema de equações que nós vamos ver em seguida, mas eu consigo fazer esse cálculo, né, mentalmente. Por quê? Se eu fizer, por exemplo, se eu tomar as minhas raízes menos 3 e 4, a soma deles vai dar 1 e o produto vai dar menos 12. 4 vezes menos 3 dá 12. Então eu encontrei as minhas raízes. Perceba que é muito, muito, muito mais simples do que usar o método de Bhaskara. Você vai precisar só trabalhar a cabeça rapidinho para encontrar as raízes. Mas neste caso, a minha soma e meu produto era muito simples encontrar as raízes, certo? Sistema de equações. Quando consideramos duas ou mais equações, temos um sistema de equações. A solução de um sistema de duas variáveis é o conjunto de pares ordenados que satisfaz simultaneamente todas as equações envolvidas. Por exemplo, eu tenho um sistema de equações em que x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. E eu sei também que x menos y é igual a zero. Então eu tenho que resolver esse sistema de equações para me encontrar o conjunto solução. Eu tenho duas, digamos, incógnitas, né? Eu tenho x e y como incógnita. E eu tenho duas equações, então eu consigo resolver esse sistema de equações, beleza? Então vamos lá. Vou passar este y para o outro lado, então eu vou ficar com x igual a y. Então eu vou substituir em todos os x o valor de y. Então eu vou ficar com y ao quadrado menos y menos 12 igual a zero. Por suma e produto, né, que eu fiz anteriormente, eu tenho que as minhas raízes é menos 3 e 4. Então, menos 3 e 4 é o meu conjunto solução. Exemplo. Na compra de 2 canetas e um caderno, Joana gastou R$13. Carlos comprou 4 canetas e 3 cadernos e gastou R$32. Determine o valor de uma caneta e um caderno. Bem, esse é um exemplo clássico de sistema de equações. Então eu vou chamar x o valor de canetas e y o valor de caderno, ok? Então x vai ser canetas e y vai ser caderno. Então ele fala no enunciado que 2 canetas, então 2x, mais um caderno, mais y, deu R$13. E aí ele fala também que 4 canetas, então 4 vezes x, mais 3 cadernos, então 3 vezes y, dá 32. Perceba que y, um valor de y, é um caderno. 3y é 3 cadernos, ok? Então eu cheguei a um sistema de equações. Eu tenho que resolver esse sistema de equações para encontrar o meu conjunto solução. Bem, aqui tem algumas formas de resolver. Eu poderia, por exemplo, isolar em uma das equações o valor de x e jogar esse valor de x na outra equação. Mas eu vou usar um método que eu sempre uso, que fica muito fácil resolver equações desse tipo. Por exemplo, perceba que aqui é 3, certo? Então eu vou multiplicar a outra equação por menos 3. E fazendo isso, consequentemente, eu vou multiplicar a outra por 1, certo? Então, fazendo isso, eu vou ter menos 3 vezes 2x, vai ter menos 6x,
mais menos 3 vezes y, menos 3y, menos 3 vezes 13 vai dar menos 39. A outra, como eu multipliquei por 1, não vou mexer. Perceba que, somando as duas equações, eu vou cortar este menos 3y com este mais 3y, menos 6x mais 4x, ou ficar com menos 2x, igual a menos 39 mais 32, menos 7. Multiplicando os dois lados por menos 1, eu vou ficar com x igual a 7 sobre 2. Portanto, o meu x é 3,5. Então, o preço da caneta, de uma caneta, é R$ 3,5. Agora, eu vou jogar esse valor de 3,5, que é o valor de x, em qualquer uma dessas duas equações. Eu vou jogar na equação de baixo, então vai ficar 4 vezes 3,5 mais 3y igual a 32. 4 vezes 3,5 vai dar 14, mais 3y igual a 32. Vou passar o 14 para o outro lado, e vou ficar com 3y igual a 18. Passando 3 dividindo, eu fico com y igual a 18 sobre 3. 18 sobre 3 vai dar 6. Então, o preço de um caderno é R$ 6.